Fala pessoal, NetTrader na área, mais um videozinho aqui para o canal da RTB. E hoje pessoal, vamos falar sobre um tema aí muito legal, os fatores de sucesso do trading esportivo. Aqueles itenzinhos que não podem faltar na sua caminhada ao sucesso nesse mercado. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês como funciona cada itemzinho desse, cada detalhe do trading esportivo e como você vai fazer para ter sucesso nesse mercado. Vamos lá! Bom, antes da gente ir, deixe a sua curtida aqui na nossa página do Facebook, Rio Trader Brasil. Curta a nossa página, fique por dentro das novidades. Estamos sempre postando material novos aqui, tá? Então, dê essa moral pra gente, se inscreva no canal aqui também, tá? Dê o like no vídeo e vamos lá que a gente vai te ensinar a ter sucesso no trading esportivo. Vamos lá. Bom, chegamos aqui aos nossos slides. Pessoal, fatores de sucesso no trading esportivo. Simples e eficaz. Vamos lá. Bom, primeiro fator para mim, preponderante, fator principal, tá? Talvez são dois fatores, gestão de banca, que a gente vai falar no próximo item, e o estudo. O estudo é fundamental, pessoal. Quando eu digo estudo, é estudo mesmo. É conhecer os mercados. Não é saber o que é cada mercado, pessoal. É estudar mesmo. É saber a 15 minutos do primeiro tempo, se tiver 0 a 0, que odd vai estar no mercado, por exemplo, do BTTS, do marcarão de duas equipes não. O não vai estar com que odd? Pô, e se tiver uma expulsão, a variação vai ser de quanto? Então, assim, são coisas básicas que as pessoas não se preocupam no início. Elas se preocupam primeiro em ganhar para depois aprender. Tá errado. Tá errado, porque a tendência de você quebrar é muito grande se você não dominar isso, entendeu? Então, assim, eu vejo muita gente me procura para entrar no nosso grupo da RTB e as pessoas falam: pô, Neto, saí de 100 e fui para 400 em 3 dias. Cara, tá tudo errado. E o nego fala: porra, Neto, você, em vez de falar parabéns, não vou dar parabéns por uma coisa que é errada. Ninguém vai ganhar $300 com a banca de 100 de forma saudável, tá? Em 2 dias. É praticamente impossível, tá? Então, quando a gente dá o choque de realidade, as pessoas ficam assim: ó, caramba, mas é isso. Aí você pergunta pra esse cara que ganhou 200 em 3 dias, 300 em 2 dias, pergunta como é que, pô, se tiver um gol, você vai ganhar mais ou menos quanto aí na partida, se você tiver no match odd? Aí o cara, a gente vai ganhar metade. Não, não é metade, entendeu? Pra quanto vai a odd? Se você fez um back a 1,70 e tiver um gol, pra quanto vai essa odd? O cara não sabe. Se você fizer um back a 2,40, pra quanto vai cair a odd? Então você não vai ganhar a mesma coisa, sabe? Não digo nem de valor financeiro, obviamente. Eu digo porcentagem da queda das odds, sabe? Tudo isso. O cara não procura dominar isso antes de seguir em frente no trading. E isso é preocupante, tá? Não conhecer os mercados. Muitas das pessoas não conhecem os mercados literalmente. Não sabem o que é handicap asiático, marcarão as duas equipes, two score, win to nil. Mercados paralelos alternativos que geram ótimas oportunidades de green no médio prazo ou longo prazo, entendeu? Oportunidades que aparecem nesses mercados que as pessoas não estão cientes, tá? Então, primeiro de tudo, o primeiro fator principal, eu diria, é o estudo, é conhecer os mercados, conhecer as odds, tá bom, pessoal? Conhecer a variação. É conhecer os times e conhecer os campeonatos. Bom, vou englobar os dois juntos aqui. E por quê? Mas, Neto, se eu conhecer o time eu já não conheço o campeonato? Não. Vamos começar pelos times. Quando eu digo conhecer os times, não é saber que o Diego Costa joga no Chelsea, não é saber que o Oscar saiu do Chelsea, não é saber que o Mkhitaryan está fazendo a diferença no United, não é saber que o Gabriel Jesus, pô, chegou no Manchester City e, pô, vai brigar por vaga de titular. Não é isso. Isso aí, se você parar um dia na frente da TV, você vai saber de tudo isso. Quando eu digo conhecer, é conhecer taticamente os times. Pô, Neto, mas eu preciso conhecer taticamente cada time para ter sucesso? Não, você não precisa. Mas pode ter certeza que você vai ter mais sucesso se conhecer. Se você conhecer, por exemplo, que o Antônio Conte é um técnico que usa 3 zagueiros nas equipes onde passa. É um time, os times dele são times que tomam poucos gols, tá? E é um time que faz de 1 a 0, 2 a 1 é goleada, entendeu? Pô, você vai pegar um técnico como o Koeman, do Everton. Ele tá no Everton agora. É um técnico que, independente do time que estiver, é um técnico que gosta do time com posse de bola, joga aberto, entendeu? Com pontas abertas, com centroavante de referência. Você pegar um Luiz Henrique, que é um cara que desde o Celta lá, ninguém lembra do Luiz Henrique, técnico do Barcelona hoje, treinando o Celta.
O Celta foi o time da segunda divisão que mais meteu gol. Era o melhor ataque da competição, entendeu? É um cara que é muito, muito agudo os times dele. Então, conhecer os técnicos é primordial para você conhecer as equipes. Se vai jogar 2 técnicos retranqueiros, pô, você já sabe que a tendência ali é um pouquinho mais under do que se for jogar 2 times muito ofensivos. Então, esse domínio é melhor do que qualquer estatística, pessoal, tá? A estatística às vezes não vale de nada. As pessoas ficam até chateadas quando eu digo isso. Sei que muita gente critica quando eu falo, mas estatística não quer dizer nada. Ah, um time tem 90% de over 1,5. Show de bola, mas ele toma 90% dos gols, só fez 3. E aí? Ninguém sabe, ninguém procura saber se a defesa é ruim, se o ataque é bom. Então isso aí assim, é básico. Parece que eu estou falando aqui algo assim diferente e tal, mas não, é um básico mesmo, que as pessoas estão esquecendo desse básico, desse conhecimento básico, tá? E os campeonatos? Pô, por que conhecer os campeonatos é importante quando eu digo? Que tem campeonatos que existem fases. Por exemplo, o campeonato inglês é um campeonato que em dezembro ele tem uma fase muito tumultuada de jogos, são jogos a cada 2 dias. O campeonato alemão, pô, o mês de dezembro é um mês de dezembro que costuma ser meio parado de jogos, tem um intervalo muito grande, então quando ele volta lá em fevereiro, volta frio, entendeu? As equipes voltam totalmente diferentes, que elas fazem uma pré-temporada no meio da temporada, então assim, eles têm 2 pré-temporadas, tem uma agora em janeiro e outra em julho antes de começar as competições. Então, você saber disso, conhecer as equipes como elas vão voltar, o intervalo de jogos entre as equipes, a importância que cada país dá para a sua Copa, para o seu campeonato, entendeu? Saber os rivais. Às vezes as pessoas não sabem os rivais, pessoal. Tá? Por exemplo, Betis e Sevilha. Cara, é uma rivalidade enorme. Entendeu? E as pessoas às vezes esquecem disso. Tá? Barcelona e Espanhol é clássico. Sabe? Então, dominar o campeonato é importante. Saber qual jogo é clássico, qual que não é. Entendeu? É muito importante isso, pessoal. Então vamos lá. Agora aqui para mim o fator primordial aí do trading esportivo, junto com o estudo, é a gestão de banca. Porque se você não tiver disposto... Por que eu digo que o estudo é o primordial? Porque se você não tiver disposto a estudar e aprender, você nem vai chegar na gestão de banca, não perde seu tempo. Entendeu? Então assim, gestão de banca. Eu considero itens primordiais aqui para a gestão de banca. A gente vai falar um por um. Emocional, testar e aprimorar, cronograma, metas, bancos de dados e definir campo de trabalho. Vamos começar emocional. Pô, Neto, mas eu vi um cara aí no YouTube que falou que emocional é um dos pilares do trading. Galera, emocional nada mais é do que falta de gestão de banca. Logo botei aqui no início. Você só vai ficar abalado se tomar um head se tu estiver usando as takes que tu não pode. Se tu estiver usando um valor que você está preocupado em perder. Se tu está preocupado em perder é porque a tua gestão de banca já está errada. Então emocional é isso. E pro green também, entendeu? O green é assim, engana mais do que o red. Você tem um green hoje, 2, 3, 4, 5 e não para de fazer. Teu emocional como tá? Tá lá em cima, meu irmão. Tá fortalecido, tá achando que é o Superman, que tu vai ganhar tudo. E aí toma uma porradinha, toma um red, pronto, destrambelhou o dia todo. O cara não sabe, porra, eu ganhei 80 já hoje, o cara perde 5 no próximo jogo. Não, vou ter que voltar pros 80. Aí aposta 25, 30, 40 e aí vai perdendo. Entendeu? Então, emocional, galera, nada mais é do que uma boa gestão de banca. Se tu souber quanto você está apostando, investindo, se você souber o quanto você pode perder, não se preocupa, que teu emocional não vai ficar abalado. Vai ficar abalado sim. Pô, não, igual você pegar um jogo, 2, 3 jogos, acontecer tudo de errado com você. Aí, porra, por mais que você esteja fazendo a gestão de banca legal, pô, você vai ficar um pouquinho abalado, vai ficar chateado e tal, mas vai entender. Acontece comigo. Eu fiz 2 jogos aí com um grupo essa semana, teve pênalti e expulsão em 2, 3 jogos seguidos. 2 pênaltis no jogo, 3 expulsão em cada jogo. Abala, não é que abale, mas você fica chateado, você fala, pô, parece que tá indo contra e tal. Mas aí não é o teu emocional da tua banca, da tua stake. É o emocional do, vamos dizer assim, do abstrato, né? Dessa conspiração que a gente imagina. Mas então o emocional nada mais é, pessoal, só para frisar, falta de gestão de banca. Testar e aprimorar. Bom, o que significa isso? Existem milhões de tipos de gestão de banca. Existe gestão de banca com stake fixa, existe gestão de banca com 10% só da banca, existe gestão de banca com usando 5%, existem variações de acordo com o nível do jogo, que é a que eu uso.
de 3%, 5%, 7%, de acordo com seu nível de confiança, entendeu? Então, assim, existe martingale também. Então, galera, o que eu aconselho a vocês? Tira um mês, galera. Não é uma semana, 10 dias, é um mês. É um mês. Não adianta, mas eu vou ficar um mês sem ganhar, talvez. Meu irmão, perde 6 meses, um ano da tua vida estudando para lá na frente você colher os frutos. O médico não é médico em 6 meses, não, galera. É em 5 anos. A gente está falando de ser trader em entendeu? 2 anos. Então, assim, acho que vale a pena o esforço. Então, pega todas as gestões de banca, pontua qual que você quer fazer e testa todas elas durante um mês. Entendeu? Testa. Neto, um mês, pô, não tá dando muita coisa. Mas, pô, 20 dias. Mas, assim, no mínimo é 20 dias, galera. Entendeu? Quem tem pressa nesse mercado não vai para frente, tá bom? Cronograma, pessoal. Esse cronograma, o que eu digo cronograma é o seguinte, você tem que tratar o teu trading e a tua banca na Betfair ou em qualquer outra casa de aposta como uma empresa. Aquilo ali é o teu capital. Em vez de cliente, você entra em jogos. Então, os jogos ali praticamente são seus clientes, né? Você entra lá, tem seu lucro, vende a sua odd, tem seu lucro, show de bola. Então, você tem que ter cronograma para sacar dinheiro, entendeu? Para retirada da banca, para crescimento da banca, deixar um percentualzinho para crescer a banca, se você ainda está nesse movimento de crescida. Você tem que ter horário para escolher os jogos, tem que ter horário para definir a data de corte, definir tudo que você vai fazer no jogo. Então, cronograma é fundamental. Ter metas. Muita gente fala assim, eu não tenho meta, vou fazer no jogo. Tem gente que se adapta a não ter metas, mas já tem uma meta pré-definida. Ninguém vai fazer jogo até morrer. O cara tem uma meta ali de 2, 3 jogos por dia. Qualquer que seja a meta, já é interessante. Por exemplo, eu tenho a meta de fazer 3% ao dia, um exemplo. O cara vai lá, beleza. Pô, fez um jogo, conseguiu 0,70%, fez outro, conseguiu 0,8%, pô, já tá com 1,60%, o cara falou, pô, não tem mais jogo bom, vou parar. Pô, show de bola. Pô, mas o cara não atingiu a meta dele. Mas, pô, ele teve a capacidade de discernimento de saber que para atingir a meta dele, ele teria que arriscar mais nos próximos jogos. E para ele estava bom aquela porcentagem ali. Então, assim, a meta vai te dar uma disciplina que vocês não têm ideia. Assim, um dos fatores principais para o meu sucesso foi definir meta. E a minha meta era pequena, era 2,5%. E assim, eu atingia em 3, 4 jogos. Pô, Neto, mas você ganhava muito pouquinho por jogo. Sim, porque a realidade é essa. Não adianta você querer tirar 16, 18% por jogo. A não ser que você trabalhe no match odds, né? Eu, por exemplo, trabalho no scalping, então a minha meta é um pouquinho menor, tá? Banco de dados, pessoal. Pô, onde você vai anotar? Cara, é fundamental que você tenha uma planilhazinha, anote os campeonatos que você tem sucesso, os times que você tem mais green. Isso é muito importante, pessoal. Planilhazinha, anotar. Tem gente que se engana, não anota na planilha, só anota quando tem green, deixa de anotar o red. É fundamental. Dê explicação para cada operação. Eu sei que isso é batido, muita gente fala, mas ninguém faz. Então, assim, explica o teu green, explica o teu red e pare e pensa se está sendo de forma consistente. Consistente não digo que, não, eu estou ganhando constantemente. Não, é diferente. O que eu digo é, veja se o teu green foi de forma certa. Se tu ganhou porque realmente o seu time jogou melhor. Veja se tu ganhou porque realmente no momento que você entrou no scalping o jogo estava parado. Ou se foi sorte. Se um cara cruzou na área, cabeceou na trave e se tivesse sido gol você teria perdido. Então analisar isso é muito interessante. E depois que você testar a sua gestão de banca, montar um cronograma, tudo isso aqui é gestão de banca, pessoal, da planilha. O pessoal acha que gestão de banca é só planilha, né? Quero planilha. O cara nem sabe para que serve planilha, mas quer planilha. Porra, planilha. O negócio do cara hoje em dia no trading esportivo é arrumar planilha. Eu recebo uns 15 e-mails por dia. Neto, me passa uma planilha? Neto, me passa uma planilha? Como se a planilha fosse da Green sozinha, né? Planilha, gente, nada mais é do que uma calculadora. Se você não alimentar, ela não vai fazer o cálculo sozinho para você. Entendeu? Então, isso é a calculadora. A função da planilha é realmente te mostrar, te dar uma visão do que tu tem feito no trading, do que tu tem feito no mercado. Se tu não alimentar, tu não vai ter nunca essa visão. Entendeu? Então, assim, definir o campo de trabalho. Deixei por último por quê? Porque você vai testar suas gestões de banca, certo? E vai definir uma. Por exemplo, hoje eu gosto de atuar com stake fixa, tá? No scalping. Então, assim, eu defini algumas coisas bem certinhas. Eu só entro em jogo assim, assim, assado.
só entra em jogo de time de X lugar da tabela contra X de tal lugar da tabela, só entra em jogo depois de 60 minutos, só entra em jogo até 5 minutos do primeiro tempo. Definir o campo de trabalho, você vai definir a gama melhor. Eu entro nessas situações. Então tu definiu ali onde vai ser a tua área de trabalho no mercado. Depois tu definir isso, pô, mas hoje não tem nenhum jogo que se encaixe no meu campo de trabalho aqui. Não tem problema. Vai para outro dia. E assim vai indo. Porque todo dia vai ter um jogo que se encaixe. Isso é um fato, tá bom? Então assim, gestão de banca é fundamental, galera. Análises de jogo. Bom, eu costumo dizer que a análise pré-jogo, análise pré-jogo principalmente, até uma mula analisa, né? Pô, você olhar a estatística, olhar que um time nas últimas 5 partidas ganhou 4 e o outro perdeu 5, porra, que mistério que tem você fazer back ao time que venceu 4? Nenhum, né? Então até uma mula consegue fazer isso. A grande dificuldade das pessoas é escolher jogos de valor. E eu bato muito nessa tecla do valor esperado positivo por isso. Porque muita gente escolhe jogos não é odd baixa, veja bem. Odd baixa não tem nada a ver com odd de valor. Odd de valor é em relação à porcentagem, a porcentagem de chance que tem do evento acontecer. Ou seja, às vezes você vai pegar uma odd do Real Madrid a 1,40, pô, mas que ele tem 70% de chance de vencer o jogo. Às vezes você vai pegar uma odd dele de 1,10 que ele só tem 40% de chance de vencer o jogo. Então, essa relação que é interessante, entendeu? Isso é fundamental. Escolher o jogo é primordial. Muito mais difícil do que analisar uma partida. Então, quando você estiver escolhendo o jogo certo, tá? Você vai ver que, meu irmão, esse é o fator principal para o teu sucesso. Eu falei ontem no grupo e falei também no nosso curso presencial. Falei no grupo de WhatsApp ontem, frisei isso. Eu não tenho nenhum segredo no trading esportivo. Tudo eu falo aqui para vocês. É óbvio que eu tenho, pô, a gente tem o nosso curso, a nossa consultoria particular, que é dado materiais mais específicos. Mas assim, não tenho nenhum segredo, e se eu tivesse um segredo, seria o valor esperado positivo. É fundamental você escolher odds de valor esperado positivo. Então, seria o meu principal segredo, se eu tivesse. Escolher a estratégia, pessoal. O que é isso? Porque muitas das vezes a pessoa tem na cabeça o seguinte: eu uso LTD, certo? Então eu vou usar LTD em 10 jogos. Não faz isso. Pô, escolhe o jogo. Pô, tá até na ordem, né? Escolhe o jogo, depois a estratégia. Pô, você escolheu que vai operar no time A contra time B. Pô, então, o que se encaixa aqui nesse time A e time B? Pô, deixa eu ver aqui. Eu domino 3 estratégias. Estratégias não são técnicas, tá, pessoal? Então eu domino 3 estratégias. Não se encaixa nesse jogo nenhuma das 3. Então pula esse jogo. Pô, parte para outro. Pô, nesse aqui se encaixa essa estratégia 2 aqui que eu uso. Então eu vou fazer esse. Então isso é fundamental. Escolher o jogo e linkar com a sua estratégia, tá bom? Fatores principais para se levar em conta ao se escolher um jogo: situação, escalação e motivação, tá? Esses 3 fatorzinhos aí são primordiais. Situação da equipe na tabela, na semana, como é que tá ali a equipe na tabela, se vem de um jogo difícil, se vem de um jogo mais fácil, se poupou titulares, se vai com força máxima. Escalação, pô, exatamente isso. Time titular, time reserva, o craque do time vai jogar, o goleiro titular vai jogar, o zagueiro, o meio campo, quem é o que dá mais assistência no time? Pô, fulano, ele vai jogar? Vai. Então, pô, isso é importante. Motivação. Pô, às vezes a equipe jogou um clássico no domingo e vai ter um jogo quarta-feira contra um time mais fraco. Então é óbvio que ela, depois de um desgaste enorme no clássico domingo, ela vai mais leve pro jogo de quarta-feira. Entendeu? Essa história de que a equipe vai empolgada porque venceu o clássico. Não vai empolgada, a torcida vai empolgada. O time vai com o pé no freio. Entendeu? Acabou de dar o sangue lá domingo. Então, ou então ao contrário, o time tem um jogo leve quarta-feira e um clássico domingo. Pô, provavelmente o time vai jogar na intensidade média ali na quarta-feira para chegar no clássico tinindo, mas não vai dividir tantas bolas para um jogo importante para não se machucar domingo, entendeu? Então a motivação é muito importante das equipes, tá bom? E ao vivo, não adianta você escolher jogo, definir estratégia, ver situação, escalação e motivação. Chegou no ao vivo e nada daquilo está batendo com a tua análise. Se nada está batendo, galera, você tem 2 opções: ou abortar o seu plano inicial e criar um plano ali na hora ao vivo, tá? Ou abordar as entradas e só assistir o jogo, tá bom? E ver por que tua análise não bateu, tá bom? Isso é fundamental.
Bom, último item aqui é estratégias e técnicas, pessoal. Bom, lembrando que o vídeo é sobre 4 fatores de sucesso aí. Os fatores, não 4, né, mas os fatores que podem te levar ao sucesso no trading. E estratégias e técnicas é uma delas. O que é estratégia e o que é técnica? Bom, estratégia é, por exemplo, quando você define que você só vai entrar back aos times que jogarem em casa e que venham de 3 vitórias consecutivas. Isso é uma estratégia. Técnica, não. Técnica é LTD com proteção no A1, é over 2,5 com proteção no Dutch no correct score. Isso é técnica. Então, assim, primeiro item disso tudo, testar uma por período. Ou seja, você vai pegar uma estratégia e uma técnica e vai testar durante uma semana, 2 semanas. E vai ver se vai dar certo. Por período. Não adianta você testar o LTD junto com o over 1,5, junto com a correct score. Você vai se perder, não vai dominar o mercado, não vai ver a odd para onde foi, para onde vai. E você não vai conseguir andar nisso, tá bom? Então é importante que você teste uma por vez, uma por período. Período de uma semana, 10 dias, já é o suficiente. Ter 3 sob domínio. Bom, seja estratégia ou técnica, o ideal é que você tenha 3 sob domínio. Ou seja, eu domino o over 1,5 com equipes que têm um ataque bom, isso é uma estratégia, um exemplo. Eu domino a estratégia do scalping depois dos 70 minutos e domino também o LTD com A1. Show de bola, eu domino 3, então já tenho a gama para o meu campo de trabalho ali excelente. Tá? Não adianta você ter 10, não é conhecer 10, pessoal. Conhecer, você vai conhecer 50 estratégias e técnicas. O grande questão é dominar elas. Aquilo que a gente falou lá atrás sobre o estudo. Saber como vai ser a variação das odds, em que momento ela vai variar mais, menos, se acontecer a adversidade na partida, tá bom? Então isso é importante. Não utilizar sempre. Por quê? O cara descobriu uma técnica hoje. Meu irmão, aconteceu comigo quando eu descobri o LTD. Eu fiz jogo até, meu irmão, do japonês ao MLS à noite. Fazia uns 20 jogos por dia. E isso o que acontecia? Normalmente eu terminava o dia ou perdendo, ou ganhando muito, ou empatado. Não tinha uma frequência. Eu não sabia o que ia acontecer, entendeu? Durante o dia. Então, assim, não tente utilizar sempre em qualquer jogo. Não é sempre que cabe todas as suas estratégias e técnicas. É aquilo que a gente falou. Escolhe o jogo, analisa. Dá para usar? Parte para dentro. Não dá? Não se preocupa. Mas eu perdi um tempo analisando, não vou usar, não vou entrar no jogo. Não tem problema. Para, reflete e vai para outro jogo, tá bom? Respeitar o mercado. Bom, principalmente aqui para quem tem stake alta, tá? Não adianta forçar, galera. Não adianta. Você quer trabalhar com stake de 400, 500, não adianta você entrar em jogos que tenha 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil de liquidez. Não adianta. Isso eu estou falando a favor do tempo. Contra o tempo, pouco importa em 90% das vezes, tá bom? Então, assim, respeite o mercado, respeite as stakes que estão entrando no mercado, respeite a odd. Não adianta, eu gosto de pegar a descida da odd, mas se ela está numa faixa lenta de descida, tá? Não adianta você entrar. Então não adianta só você querer isso, tá? O mercado tem que te levar àquilo. Não induza o mercado. Não seja induzido, desculpa, pelo mercado. Induza o mercado, tá bom? Então é isso. Estar pronto para abandonar. Seguinte, eu tenho uma estratégia, uma técnica, mas ela não está dando mais certo. Tá me complicando, tá me vendendo, vamos dizer assim, abandona, parte para outra, dá uma pausa nela, vê onde está errando, entendeu? E definir uma diretriz. É exatamente aquilo que a gente falou. Definir uma estratégia, 2, 3, e só seguir aquilo. Tem gente que, eu só entro lei a zebra. Bacana. Então analisa e você tem essa diretriz definida. Então siga, não mude, entendeu? Tive um head, vou mudar. Não é por causa de 1, 2, 3, 4, 5 heads que você vai mudar. Aí voltamos lá em gestão de banca. Se você tiver uma gestão de banca boa, tá? Você vai suprir o head. Então não se preocupa com o head, tá bom, pessoal? Bom, tá aí os fatores para mim que vão te levar ao sucesso no trading esportivo. Estudo, gestão de banca, estratégias e técnicas e análise de jogo. Tá bom, pessoal? É isso. Um abração. Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal. Fui!